de Êxodo, capítulo de número 3, versículos de número 7 e 8. Êxodo 3, versículos 7 e 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhes o sofrimento. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma boa terra e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Que o Senhor Deus nos abençoe para que entendamos a sua boa palavra nesse momento. Amém. Não sei se você já reparou, mas todos nós temos a mania de amarmos o que não deveríamos amar. Nós temos a mania de amarmos o que não deveríamos amar. Isso acontece porque os nossos olhos se encantam com muita facilidade diante da beleza de tudo aquilo que Deus criou. Nós somos cercados por coisas belas. Os nossos olhos veem, contemplam, os nossos ouvidos escutam sons maravilhosos, a nossa língua experimenta sabores especiais, temos um paladar para experimentar os sabores daquilo que Deus criou. Nós sentimos cheiros agradáveis. Tudo isso faz parte da beleza daquilo que Deus criou e nos encanta. O grande problema é quando isso, ao invés de apenas nos encantar e nos encaminhar ao nosso Criador, um movimento inverso pode ser estabelecido nesse processo e nos leva a fazer o que não deveríamos fazer. O nosso Deus deixou claro para os nossos primeiros pais que esse mundo foi criado e projetado com o fim de servir a cada um de nós, a fim de que nós fôssemos encaminhados a adorar o nosso Criador por meio daquilo que Ele criou. Ou seja, tudo que está à nossa volta é para nós manipularmos, para nós usarmos e no fim darmos glórias ao nosso Criador. O grande problema é que o pecado danificou essa estrutura que o nosso Criador estabeleceu e então inverteu essa ordem que foi estabelecida desde o princípio. Ou seja, as coisas é para eu usar. Eu não posso torná-las como um fim último na minha vida, de maneira que o meu coração se apegue a elas, e então eu viva em função daquilo que eu deveria simplesmente usar para o meu bem, para o meu deleite. O pecado danificou essa estrutura e faz com que homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, corram por um caminho que não deveriam e passem a amar aquilo que não deveriam amar. Muitos se tornam escravos das coisas que deveriam simplesmente servir para o nosso bem. Há muitos que se tornam escravos daquilo que os cercam. E assim vivem em função disso. Há pessoas que deveriam usar o trabalho para o seu deleite, mas o trabalho, quando é visto e encarado de uma maneira incoerente, ele escraviza as pessoas. E ao invés de ele simplesmente proporcionar o bem a você, ele te torna um grande escravo e te faz viver em função dele. Há muitas outras coisas que nos cercam e que poderiam ser simplesmente usadas para o nosso deleite. Mas uma interpretação e um entendimento incoerente daquilo que o Senhor fez e estabeleceu, faz com que a gente viva
em função das coisas e nos esqueçamos do Criador. Isso está muito claro aqui no texto que eu li com vocês. Há um grande discurso aqui, onde o Senhor Deus está vocacionando Moisés para uma missão. E diante desse chamado do Senhor, ele então se posiciona diante de Moisés e esclarece algumas questões, que vai nos mostrar que o povo estava com a estrutura da adoração desfocada, e não estava direcionada para o lugar certo. O Senhor Deus, diante do Moisés, ele diz que viu a opressão em que esse povo dele estava. É assim que o versículo 7 nos ensina. Deus viu a opressão do seu povo. Isso nos mostra que ele está atento. E essa opressão aqui era aquela pobreza em que o povo se encontrava, a escassez, vivendo como escravos lá no Egito. E Deus está dizendo que viu isso. Não obstante ter visto esta opressão, esta pobreza, essa escassez em que se encontrava o povo, Deus ouve o clamor desse povo, o povo que estava reclamando daquilo que estavam experimentando. Eles reclamam diante do Senhor e dizem: Senhor, acaba com isso, nos ajuda, venha ao nosso auxílio, nos liberte disso. E então o Senhor ouviu esse clamor. E mais ainda, Deus diz a Moisés que conhecia exatamente a situação em que aquele povo estava. E essa palavra conhecer aqui é no sentido mais profundo que alguém pode entender. É um conhecimento exaustivo sobre um determinado tema. Então Deus está dizendo que conhece cada detalhe do sofrimento que aquele povo estava experimentando. Esta é a palavra de Deus para vocacionar Moisés nesse momento. Deus está mostrando que esse povo tem a sua atenção e também tem a sua misericórdia. E é justamente por isso que o texto nos diz que o Senhor desceu para o socorro desse povo, o Senhor desceu para auxiliar esse povo, o Senhor desceu para libertar esse povo. Então nós podemos afirmar que o projeto de Deus, que o desejo de Deus, com o chamado de Moisés, é para que o povo dele fosse liberto. E é assim que começa o verso de número 8. Eu desci para livrá-lo. E a palavra livrá-lo aqui tem um sentido de tirar a força, de tirar algo à força que está sob a posse de uma outra pessoa. Sabe aquele momento em que o seu filho pega algo perigoso em casa, um copo de vidro, ele pega algo cortante e você rapidamente diz para ele soltar, mas ele não quer soltar, ele quer brincar com coisa perigosa e você diz não, não pode. E se ele insiste em desobedecer, você vai lá e tira dele a força, porque você sabe que aquilo pode prejudicá-lo, aquilo pode causar um acidente com ele. A ideia desse vocábulo aqui é justamente esta. Deus está dizendo que vai tirar o seu povo à força do Egito. Como é que nós podemos entender isso então? Por que que Deus precisaria tirar o seu povo à força do Egito? E há duas considerações que nós podemos e devemos fazer para entendermos bem esta expressão. Primeiramente, nós sabemos que haveria uma dificuldade imposta pelo próprio Faraó. Faraó não aceitaria simplesmente deixar o povo de Deus sair do Egito. Afinal, eles eram os escravos ali. Era mão de obra barata naquele tempo. Eles eram preciosos no Egito. Eles faziam os trabalhos pesados que eram necessários. E então, se o faraó simplesmente libertasse esse povo, ele perderia essa mão de obra tão fácil que ele tinha. Então, nós sabemos no decorrer dessa história que o faraó foi resistente. E Deus precisou enviar 10 pragas ao Egito. Deus tirou o seu povo de lá, mostrando o seu poder e a sua mão poderosa.
É como se Deus estivesse realmente tomando das mãos de Faraó o seu povo, libertando o seu povo do Egito com poder, tirando-os de lá à força. O Faraó se arrepende depois da 10ª praga, onde ele liberta o povo de Deus para sair, e então eles vão no encalço do povo, tentando resgatá-los e fazê-los voltar, e Deus, mais uma vez, com o seu poder, com a sua mão poderosa, ele abre o mar, o seu povo passa no meio do mar, e então são libertos de uma vez por todas do Egito, da escravidão no Egito. Essa é a primeira consideração que nós podemos fazer no que se refere ao sentido desse termo de tirar a força. Deus iria tirar o seu povo de lá à força, e foi assim que ele fez, mostrando o seu poder e a sua autoridade. Mas há uma segunda consideração que nós devemos fazer diante dessa expressão, e é a seguinte: além de tirar o povo do Egito, seria necessário que Deus tirasse o Egito do coração do povo. Deus não iria apenas tirar o seu povo e libertá-los do Egito. Deus precisava agora tirar do coração do seu povo, destruir no coração do seu povo o amor que eles tinham dedicado ao Egito. Aquele lugar do qual eles estavam reclamando e clamando diante de Deus por libertação. Aquele lugar que eles reconheceram que era muito ruim para eles. Aquele lugar que eles sabiam que simplesmente os oprimia e lhes fazia mal. Esse lugar era amado pelo povo, porque mais na frente, no meio do deserto, eles se lembram do Egito e desejam voltar para aquele lugar onde eles comiam apenas os restos das refeições. Eles desejaram voltar para lá. Que estranho amor é esse? Amar um lugar que lhes causa opressão. Amar um lugar que lhes traz dor e sofrimento. Esse lugar era amado pelo povo, e é um amor que nós chamamos de estranho. É esse o tema que nós estamos desenvolvendo neste sermão. Um amor estranho. A boa notícia é que esse povo é alcançado pela misericórdia do Senhor. Essa misericórdia do Senhor também é um amor estranho, porque o Senhor está amando quem não merecia o seu amor. Isso nos leva a entender que enquanto nós estamos amando aquilo que não deveria ser amado por nós, nós amamos aquilo que nos oprime, aquilo que nos causa dor, aquilo que é contrário à nossa natureza, porque nós não fomos criados para amar as coisas que nos cercam. E é justamente por isso que muitos se envolvem em uma vida tão desregrada. Muitos se envolvem em prostituição e amam isso, que lhes faz muito mal. Muitos se envolvem com drogas, amam aquilo que lhes causa dor e sofrimento. Muitos amam as coisas que estão nos cercando. E essas coisas têm causado muitos males. E ainda assim recebe o amor, a dedicação de muitas pessoas. Nesse mundo quebrado pelo pecado, nós temos a oportunidade de conhecer um amor que vai além do nosso entendimento. Porque é assim que a palavra de Deus nos diz, nos ensina que o Senhor Deus amou esse mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por nós. Aqui nós encontramos a mais bela manifestação da graça de Deus, que é no mesmo momento em que nós somos pegos, dedicando amor ao que não deveríamos amar, é nesse momento que nós somos alcançados e envolvidos pelo grande amor de Deus, que nos liberta das cadeias que nos oprimem, que nos prendem, que nos escravizam e que nos leva para distante do Senhor.
Esse é um texto lindo e fascinante, porque nos prova e nos fala dessa graça de Deus alcançando o povo, quando Ele envia Moisés para socorrer o povo e para libertá-los, conduzindo-os para uma boa terra, onde eles não seriam mais escravos, onde eles seriam livres, onde eles poderiam produzir, onde eles poderiam conquistar o próprio pão, onde eles poderiam desfrutar do melhor que essa terra pode produzir. O Senhor Deus enviou Moisés para o socorro dele. Foi a graça de Deus que alcançou o povo naquele tempo. Esse amor estranho que é indescritível, mas que alcança gente como eu e você. E a melhor notícia é que o estranho amor de Deus continua em movimento, ainda hoje, nesse nosso tempo. E é por isso que nós podemos crer nas boas promessas de Deus, porque Ele enviou o seu Filho para arrancar do nosso coração o amor por esse mundo e pelas coisas que estão aqui. Foi por isso que Jesus Cristo foi enviado para nos resgatar, para limpar o nosso coração, para desarraigar o nosso coração de toda a possibilidade de escravidão com as coisas que nos cercam. É por isso que em Jesus Cristo nós podemos aprender que não há nada nesse mundo, não há nada nesse universo que tenha condições de lhe dar a alegria, a paz e a segurança de que você realmente precisa. Tudo isso só pode ser encontrado na devoção verdadeira que nós oferecemos ao Senhor. Tudo isso só pode ser encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Paz e alegria só podem ser desfrutadas quando nós conhecemos de fato o Senhor. E aqui cabe uma grande lição para mim e para você. Nesse tempo onde nós estamos isolados de muitas coisas que no passado nos trouxeram alegria, paz e satisfação, isso não pode ser o alvo máximo e principal da nossa busca. Infelizmente, há muitas pessoas hoje que estão desesperadas porque não conseguem encontrar aquilo que há alguns dias atrás lhes trazia tanta satisfação. Você precisa redirecionar o teu amor, você precisa preencher o teu coração não com essas coisas que você agora está privado delas. Você precisa ter o coração cheio da presença de Jesus, porque é apenas com Ele que, não importa a circunstância em que estejamos, nós sempre teremos paz, conforto, alegria e segurança verdadeira. Ainda que nos falte muitas coisas, com Jesus Cristo, nós ainda podemos viver felizes e contentes em meio a toda e qualquer situação. Foi exatamente por esta razão que Cristo se entregou por mim e por você. A morte do nosso Senhor garante a libertação de todos nós desse mundo mau. Garante a nossa libertação desse mundo onde tem muitas coisas que têm o propósito de nos escravizar. Foi assim com o nosso próprio Senhor, quando Ele foi tentado lá no deserto pelo próprio Satanás, oferecendo a Ele poder, oferecendo a Ele riqueza, oferecendo a Ele coisas das quais Ele mesmo detém todo o poder. Isso é para ilustrar como que as coisas que estão nesse mundo também podem ser usadas para nos iludir e fazer com que nós nos comportemos de uma maneira antinatural ao propósito para o qual fomos criados. Nós não podemos viver em função daquilo que temos ou daquilo que queremos ter. Isso são coisas e perecerão nesse mundo mau. Isso não merece o teu amor, não merece a tua devoção, não merece a tua adoração. Aquilo que passa e aquilo que vai perecer, aquilo que vai ser exterminado nesse mundo,
não merece a nossa devoção. Só há um que merece o nosso amor, a nossa lealdade e a nossa dedicação eterna, que é o Senhor Deus. Aquele que nos amou além do máximo, entregando o seu Filho para morrer por nós, nos conquistando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É esse mesmo Senhor que fala para nós não colocarmos o nosso coração nos tesouros que esse mundo pode nos oferecer. É esse mesmo Senhor que nos diz que o nosso coração tem que estar liberto, livre, para adorarmos apenas o nosso Senhor. É este mesmo que nos oferece um novo céu e uma nova terra. É Ele mesmo que nos garante que o nosso tesouro não está aqui, que o nosso tesouro está no futuro, que o nosso tesouro está no nosso lar celestial. É para lá que nós temos que olhar com um coração de maranata, um coração que anseia pelo novo mundo, um coração que deseja um encontro real e libertador com Jesus Cristo. É esse coração de maranata que nós precisamos ter.